Olá, boa noite, que bom que vocês estão com a gente. Vamos juntos e juntas para mais uma edição do Metrópolis, o seu fim de noite com arte e cultura. Hoje tem arte visual pernambucana, a volta de um clássico brasileiro ao teatro e muita música com afeto, que faz a gente lembrar da infância e da trajetória da gente. Vamos nessa? Vem com a gente. Canto de Casa Volume 1, o novo disco de Ellen Oléria, é uma celebração dos 25 anos de carreira dessa cantora brasiliense. No novo trabalho, ela vai nos conduzindo pelos caminhos, encontros e descobertas que teve até aqui. Ellen Oléria é nossa convidada de hoje no estúdio do Metrópolis. Já toca o tambor e sempre comandou no balanço. Menomale, o grande sucesso do dramaturgo Juca de Oliveira, ganha uma nova montagem em São Paulo. Uma comédia que mistura paixões secretas, ambições políticas e muitas confusões familiares. Fala com o Major Silvio, melhor. Vai pra lá, vê o que dá pra fazer. Calma, vai! Leva-me, Rio, de ar das minhas entranhas. Os 50 anos da carreira da cantora paraense Fafá de Belém ganham mais um capítulo. Fafá de Belém, um musical, une teatro, cultura amazônica e memória afetiva, narrando a história de vida e os passos profissionais de uma das grandes cantoras do Brasil. Eu sou um pássaro sonhador, graças a Deus. Deixe seu endereço que eu mando levar um carrinho de linha morenado e leva a costurar. Há 50 anos ela carrega o nome da sua cidade. Canta esse norte amazônico dos ribeirinhos, dos caboclos, dos mistérios. Fafá de Belém canta o Brasil e a gente celebra aqui a sua carreira. Abandonada por você, apaixonada por você. Você sempre diz que você não imaginava que você ia ser uma cantora. Nunca pensei. Quando você olha pra trás, pra aquela menina que cantou Filho da Bahia, o que você pensa agora, depois desses 50 anos? Eu tenho muito orgulho de não ter me desviado. Eu saí de Belém, né, com 18 anos, gravei uma trilha de novela e virei uma cara nacional em um mês. Mas eu olho para trás e fico muito feliz de ter mantido a minha linha de pensamento, de raciocínio, de não ter desviado para as coisas que me violentavam, mas para isso eu tive um grande mestre que vai estar aqui no palco representado, que foi o Roberto Santana. E ele disse para mim, e daqui a 40 anos ou 50 você vai olhar para trás e vai construir uma carreira. Então cada vez que eu vejo espetáculo, essa frase vem na minha cabeça com muita emoção. Saia dessa roda, venha descansar, venha pro meu colo, venha namorar. Olha, quando me convidaram para fazer o espetáculo, eu tinha tido uma experiência 3 anos antes, que foi dirigir e roteirizar um show da Fafá, Fafá, Filha do Brasil. E quando o Jô me convidou, veio na hora querer contar em 3 planos: a infância, a carreira e ela hoje em dia, que é uma espécie de embaixadora do Pará, da cultura paraense, da Amazônia, né? Viver não é fácil, não. Pergunte pra meu coração. O espetáculo começa ali na juventude da Fafá de Belém, né? Esse espaço musical ali com a família dela. E quem interpreta ela no palco é a própria neta, Laura Saab. Que responsabilidade, hein? É muita. Eu tive que ir pegando alguns trejeitos dela hoje em dia e pegando histórias que ela conta também pra montar minha personagem. Filho da Bahia, se você não vem, não lhe faço verbo da morena, moreno. Fafá é, no mínimo, uma artista, uma mulher, uma cidadã brasileira que eu respeito profundamente. E ainda por cima, é minha amiga. Me leva, meu rio, me leva, meu rio, que eu vou
Enquanto a Lucinha, que faz a Fafá hoje em dia, tá narrando uma coisa, eu tô trocando uma roupa e já mudando uma emoção para entrar num outro momento, né? Porque é uma fase grande, né? Desde criança, eu vejo gente falando da Amazônia sem conhecê-la, de cima para baixo, dizendo o que devemos fazer. Mas quem sabe do Amazonas são os povos indígenas. Falar de Fafá é falar de um tsunami, de uma mulher empoderada. Eu acho que esse espetáculo é esse Brasil plural, essa mulher ribeirinha. Fafá é isso, Fafá é Brasil. Né? Fafá é uma força da natureza. Eu vi esses dias você numa entrevista, eu dei muita risada, você falando justamente sobre o Roberto Santana, você falando assim pra ele aos 18 anos, Roberto, eu não saio de Belém pra ser Rabo de estrela. De ninguém. 50 anos depois, sim, Nunca aconteceu. Valeu a pena ter saído, então. Valeu a pena ter saído. Trajetória maravilhosa e aquela risada que faz a gente emergir com alegria para a vida. Vamos falar também de música que tem muito afeto e que também vem de uma cantora que é uma força da natureza, Ellen Oléria. Ela lançou um trabalho onde aquele sentimento bom de estar em casa, protegido, com muito afeto, faz o casamento perfeito entre o ancestral e o contemporâneo. Em Canto de Casa, volume 1, ela fala de amor, memória, pertencimento, espiritualidade. Mas sempre com swing, né, minha gente? É música preta brasileira no estúdio do Metrópolis. Meu ouro tá na mesa, cansei de me preocupar com o que nem é uma certeza. Cansei da ânsia de parar o tempo e definir como se jogar. Se nunca fui e nem serei quem diz. Eu tento controlar a minha vida, mas sem ela a vida mesmo muda tudo e diz. Eu comando o groove, eu comando o groove, eu comando o groove. É tarde, o céu tá cinza, tudo anuncia a chuva. Me arde essa vontade de ficar só sentindo o groove, só sentindo o groove, só sentindo o groove. Meu ouro tá na mesa, cansei de me preocupar com o que nem é uma certeza. Cansei da ânsia de parar o tempo e definir como se jogar. Se nunca fui e nem serei quem diz. Cansei de me escorar em tronco oco que não tem raiz. Eu quero alma, não verniz. E que tudo mude, e que tudo mude, e que tudo mude. É tarde, o céu tá cinza, tudo anuncia a chuva. Me arde essa vontade de ficar só sentindo o groove, só sentindo o groove, só sentindo o groove. Brancantatum, tchá. E a parede que te escora também prende, te impede de voar além do céu. Já que nada é tão seguro, eu topo pular no escuro, topo pular no escuro, escuro.
Ellen Oléria no Metrópolis, apresentando um disco novo pra gente, com a banda. Bem-vindos ao Metrópolis. Bem-vinda, Ellen, que vai contar pra gente desse álbum maravilhoso. Minha irmã. Que prazer. Obrigada, viu, por me receber. Obrigada. Vem com a gente aqui. Que bom, obrigada por esse swing. Primeiro de tudo, que astral, né? E esse álbum novo? Álbum novo é sempre colocar um filho no mundo, né? Uma ideia nova aí pra rodar. E esse álbum seu, a gente já se conecta com uma Ellen da essência. Já começando pela capa, né, Ellen? Que fofinha, minha gente! Quantos anos você tinha nessa capa? Eu tinha 3 aninhos. 3 aninhos? Tinha 3 aninhos. E Miranda, que está fazendo o baixo com a gente hoje, que é um dos produtores do disco, junto com Renato Galves Santos e Felipe Viegas, Pedro comentou que sente que essa energia que o disco traz comunica muito com aquela cantora que eu fui no comecinho da trajetória. Tem algo de muito balanço, de muito groove, né? Muito swing, acho que isso está muito expresso no disco Peça. E o disco tem essa carinha mesmo de olhar para a trajetória, né? E para olhar uma trajetória de alguém muito ligada à palavra, à poesia e ao swing em casa, né? Na sua casa é uma casa sempre muito musical e esse repertório que você monta, ele se conecta com a sua casa e com a sua essência a partir de que sons, Ellen? Acho que essa é a riqueza da nossa gente brasileira, né? Eu sou do Planalto Central, de Brasília, uma cidade que é reflexo dessa confluência de vibrações e sonoridades e cores de um Brasil imenso, né? Vai todo mundo ali se encontrar naquele quadradinho. E acho que esse tanto de cor, essa paleta gigante de cores, de paisagens sonoras que eu encontro ali, acaba me ajudando a construir esse caminho estético bem diverso mesmo. E acho que a unidade que a gente acaba encontrando está nos timbres que a gente levanta junto, que a gente vem estudando. Estou falando no plural, porque ando assim, né, bem acompanhada com esses parceiros já de longa data. E a gente levanta junto essa sonoridade que eu acho que tem muito a ver com a música de Brasília, que bebe em Minas, que é muito jazzística também, né? Então a gente traz um balanço, mas traz essa elaboração também de muitas camadas de sintetizadores e de timbres, né? Acho que é timbreira e grooveria. Ah, você gosta disso, né? É bom, minha irmã. E aí, eu estava falando que a Ellen tem uma família musical e que essa história desse som de casa ficou muito impregnado, tatuado nela. Tem um audiovisual lindo que ela vai nos guiando um pouco por esse caminho e eu quero mostrar um trechinho para vocês. Quando criança, vi muitas vezes a nossa casa se encher de gente aos finais de semana. Meu pai pegava a sanfona e seu toque era o convite para que os vizinhos se achegassem para apreciar a música. Se te faço, te faria, se tu fosse minha. E é um festival de música que tinha na época que ela começou, né? Sei que era um festival de música que tinha e ela estava participando. Minha mãe sempre deixava o portão aberto. O povo chegava, recebido com um copinho de café doce. Eu acho essa história tão linda. O povo chegando para uma sanfona tocando, eu já imagino tudo. E ainda agora com essas fotos, essa sanfona tocando e o povo chegando. É uma viagem, né? Que a gente faz. Tinha essa doçura na infância da gente, né? Lá em casa, essa conexão com a música desde muito cedo. Minha mãe era uma apaixonada pelo rádio, então meu pai guardava a sanfona, minha mãe dava um okzinho ali no rádio, a gente ficava ouvindo cartas. Na época a galera
lia cartas, né, pelo rádio, assim, tal, contando histórias. Eu tive o prazer de fazer isso em Você rádio fez também. isso? Eu li cartas de pessoas, fiz essa voz. É muito tão bom. emocionante, né? A gente chorava junto com as histórias. Então, tem algo que nos envolve e essa convocação da música, a música começa e, de repente, as pessoas começam a chegar, né? E algo de quebrada também, né? Que todo mundo se sente à vontade de chegar, entrar, sentar. Tem algo muito familiar nisso tudo, né? Sim. E eu acho que o seu som traz também isso pra gente. Isso é muito bonito. Que massa, é muito bonito. Massa. Agora, voltar a fazer mais um disco depois de tantos anos de estrada é se renovar também. É renovar os votos, assim, na música, em ser artista, porque é bonito, mas é difícil, né? Com certeza, minha irmã. São 25 anos de decisão cotidiana, né? De permanecer na música, de permanecer fazendo música. Os atravessamentos vêm e a gente fica imaginando, cara, será que eu vou continuar fazendo isso mesmo? Será que é esse o caminho que eu devo seguir? Muitas dúvidas, né? Mas eu acho que a música, dentro dessas incertezas todas, a música é uma convicção, né? Então, a gente volta para ela com muita gratidão também, né? Por ter construído esse caminho, de ter se conectado a tanta gente. A gente canta o que a gente ouviu na infância, a gente canta essas influências todas e não para de chegar a gente, né? Então... Inclusive, no disco tem muita gente legal, né? Do Rincon, né? Eu começo com o Rincon, mas tem outras participações. Tem. Né? O Jeff Rodrigues faz uma participação muito alto astral com a gente, numa faixa com uma levada super diferente, assim, bem rockabilly. Sei lá, acho que quando eu compus a canção, eu pensava em algo também meio jovem guarda, eu acho. Que legal! E Renato trouxe esse swing diferente pra gente. E entendo que na composição também. A gente tem muitos compositores e compositoras que vêm chegando para somar, como a minha amiga Bia Ferreira, minha amiga Ana Tréia. Aí tem amigos, parceiros lá do Nosso Lugar, Léo Campos, Tiago Gasta, Alessandro Lustosa e Ana Flávia Garcia. Aí tem uma onda de amigos aqui de São Paulo, Melvin Santana, Uau. o Barroso Eus, né? Muitas vozes pensando esse Brasil e essa sonoridade, né? Isso. E o que você vai cantar pra gente agora? Aí a gente vai fazer um romancezinho, vamos falar de amor, de gostosura, fazendo Tifaria, que é a música que no disco tem a participação do Rincon, sim. Exatamente. Hoje eu vou me atrever aqui a fazer a rima dele, hein? Oba! Mas olha, a gente te conhece, a gente sabe que você transita bem, a gente sabe que o rap também é um lugar que você se forma e fica à vontade. Ótimo. Vamos curtir, então. Vamos aqui. nessa? Deixa eu só contar pra vocês que o primeiro show do álbum Canto de Casa Volume 1 já tá marcado. Vamos todos? É no dia 5 de julho no Sesc Belenzinho, aqui em São Paulo. Então corre lá no site do Sesc para garantir o seu ingresso. Enquanto isso, é só você curtir Ellen Oléria e Banda no Metrópolis. Se te faço, te faria. Se tu fosse minha, te faria. Se tu fosse minha, se te faço, te faria. Poesia. Se te faço, te faria. Se tu fosse minha, te faria. Se tu fosse minha, se te faço, te faria. Poesia. Ela segurou o mundo no olhar, já tá toda prosa. Ela, deixa eu te conjugar, quem me dera. Tô na tua beleza concreta, eu só peço, me espera. Vou subir com você. Tu é raio do céu que caiu na terra, corri pra te ver. Visão anestésica, te quero eufemística. Sensação sinestésica, explosão metafísica. Cheirinho de jabuticaba madura, chupada debaixo do pé. Te alongo as
um segredo de cura. Eu tô solta na rua e cê sabe que a rua é sua, insubordinada, soltando fumaça no ar. Tô na fé, oração conclusiva, adversativa. O marzão da Bahia, distância, invenção, tempo relativo. Eu sou dura por fora, mas dentro tudo é molinho. Eu brilho o céu de Brasília e Belo Horizonte é pra quem te vê. E é só sinalizar, tô pronta pra você. Vem, meu bem, fica aqui, fica bem, te banco no vento. Quem dera se fosse minha mente fica tão confusa, sem disfarçar. Se eu te vejo passar, eu sei, meu olhar me acusa. Te quero, minha dama, minha musa, minha música, minha única. Contrato, afeto, rúbrica, contato na pele úmida, no corpo a corpo, a meia luz, nós duas, um amor escuro. Me manda sua loca, eu busco, dá um toque, procuro. Nessa sintonia, nessa ventania, que o nosso caminho seja tão leve, tipo quando nós se beija. Se eu puder te mostrar, linda, veja. Se te faço, te faria. Se tu fosse minha, oh, te faria. Se tu fosse minha, se te faço, te faria. Poesia. Se te faço, pá, te faria. Se tu fosse minha, opa, te faria. Se tu fosse minha, se te faço, hein, te faria, pá, te faria. Uau, muito obrigada. Eu sou muito sua fã, minha amiga. Obrigada, minha muito. irmã. Entra no meu coração a sua música. Obrigada. Muito obrigada por nos receber. Saravá! Oh, vamos juntas. Vamos falar de artes visuais agora? Ilha é a primeira exposição individual da artista visual pernambucana Rayana Raio, aqui em São Paulo. Com pinturas inéditas em grande escala, ela apresenta a natureza, paisagens e muita imaginação na busca por um paraíso desconhecido. Eu acho que a partir da minha infância eu fui me conectando com as artes plásticas, muito pela carreira do meu pai e a carreira dos amigos do meu pai. Então, lá em Pernambuco a gente tem um celeiro de artes plásticas muito desenvolvido. Para mim, essa tela daqui, ela resume muito o meu trabalho porque ela tem alguns aspectos que se repetem no resto. Por exemplo, os buracos, eles são algo que eu trabalho muito durante o conceito, né, da imagem, porque eu acredito que dentro do buraco é algo que eu não posso explicar. Gosto muito dessas formas redondas, eu acho que também me traz uma sensação de vulnerabilidade. A partir do momento também que eu faço um sujeito redondo, eu também gosto de trazer os espinhos, que me trazem uma sensação de proteção, de defesa. Nessa mostra, eu estou trabalhando com as Ilhas Desconhecidas, mas também com esses sujeitos que aparecem dentro da ilha. Eu vou fazendo recortes desse sujeito e vou também tentando fazer uma brincadeira pictórica com a possibilidade de desdobramento desses seres em alguns quadros. Eu sempre coloco essa figura do vaso dentro dos meus quadros, muito para dar conta das flores, mas pensando muito só na ideia do vaso, eu cheguei nessa ideia do relicário, que é onde você guarda o que existe de mais precioso. Essas quatro, elas são essa tentativa de fazer uma fotografia de perfil das ilhas, como se as ilhas estivessem pousando para uma foto. E entender como é que uma ilha performa, né? Quais são... O que é que vai surgir desse pincel de improviso, porque eu gosto muito do improviso quando eu pinto. E a ilha, ela vira suporte de vaso, ela vira o suporte da lua e ela vira quase como uma pessoa, né? Assim, existe um corpo. Eu acho que fazer esses quadros, para mim,
é dizer para mim mesma que eu tenho direito a me sentir realizada, que eu tenho direito a sentir a beleza, a sentir a natureza. E no próximo bloco, um dos grandes sucessos do dramaturgo Juca de Oliveira está de volta ao teatro. É a comédia Menomale. E a gente mostra tudo para vocês daqui a pouco. Bom dia, Galdino. Bom dia, doutor Alberto. Gosto que vocês estavam falando mal de mim. Quem é que consegue falar mal do senhor? Ah, os cartazes chegaram, ficou ótimo, hein? Que tal, Ivani? Tá lindo. Quer dizer, o senhor tá ótimo. Você também achou que eu tô lindo, Galdino? O senhor tá muito bem mesmo, a expressão de seriedade. Notícia para quem gosta de literatura. A Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece entre os dias 22 e 26 de julho e que terá a poeta Orídis Fontella como autora homenageada, anunciou hoje os destaques da programação dessa 24ª edição. Entre os nomes consagrados da literatura estrangeira estão a premiada escritora britânica Zadie Smith, autora de Sobre a Beleza, a poeta portuguesa Ana Paula Tavares e o canadense Eric Chacor. A literatura brasileira também vai ser bem representada pelos escritores Matheus Baldi, Andréa Del Fuego e Betânia Pires Amaro. A curadoria da Flip é da Rita Palmeira e a gente vai acompanhar tudo, trazendo muitas informações ainda sobre a festa para você. A comédia Menomale, de Juca de Oliveira, ganha uma nova montagem em São Paulo. Com humor e crítica social, a peça, que estreou em 1987, mostra um Brasil onde os interesses públicos e privados se confundem. Você está pensando aí, qualquer semelhança com a atual realidade, quase 40 anos depois, acho que não é mera coincidência. É a Mercedes dele. Ele tá se arrancando. Tá se arrancando, que sacana! Bateu, pagou! Ele é um texto datado, mas a gente puxou ele para os dias atuais, até por questões tecnológicas, óbvias, mas ele é um texto atemporal. O que acontecia nos anos 80 continua acontecendo de certo modo. Existem pessoas corruptas, existem pessoas desonestas, existem maridos infiéis, e a peça fala muito disso, né? Quem era aquela moça que desceu do seu carro? E a comédia do Juca é mais ou menos assim, você tem uma estrutura muito clara, é uma comédia de situação. A peça tem 1h15 e o texto acontece exatamente nessa 1h15, nessa sequência de 1h15 do dia dessas pessoas. E não há necessidade de você improvisar, é uma peça hiper textocêntrica e é só confiar e falar o que está escrito que dá certo. Bom dia, Ivani. Bom dia, Galdino. Bom dia, doutor Alberto. Gosto que vocês estavam falando mal de mim. Quem é que consegue falar mal do senhor? Ah, os cartazes chegaram, ficou ótimo, hein? Que tal, Ivani? Tá lindo. Quer dizer, o senhor tá ótimo. Você também achou que eu tô lindo, Galdino? O senhor tá muito bem mesmo, a expressão de seriedade. A peça se passa também dentro de uma secretaria do governo, onde tem um político, tem um assessor, tem a esposa que é um cabide de emprego, tem uma secretária apaixonada, e envolve-se com um motorista de táxi, uma neta, enfim. Então, assim, são dois mundos que acabam por se colidir. O Galdino, ele é o assessor do candidato, né, do candidato ao governo do estado, que é o secretário de governo, que é o personagem do Joaquim Lopes, o doutor Alberto. Ele é aquele Aspone, né, o cara que limpa as besteiras, as cagadas do secretário, está sempre resolvendo os problemas dele, os pepinos, as coisas que precisam ser resolvidas. É um cargo de confiança que existe muito na política brasileira e ele, no final, ele é um cara ressentido. Galdino, que usa a sua criatividade e me descasca esse abacaxi, por gentileza. O personagem é um italiano que vive aqui no Brasil há muito tempo e ainda assim mantém o forte acento italiano. Ele é uma pessoa assim, que tem uma neta que ele criou. Ele é um taxista, né? Gosta de carros. E é um personagem meio explosivo também, né? Agora querem fazer mais condomínio, mais viaduto, querem quebrar mais coisas e a minha casa vai junto. Eu não saio. Vou ficar aqui inteirado no meio do concreto. A comédia, ela convida ao divertimento, ao entretenimento, à cultura, à arte, lazer, mas também a essa reflexão.
né? O que nós fazemos, quem nós colocamos, quem nós elegemos. Sabe o bar do Héctor, que o pessoal toma lanche? Claro. O acidente foi lá na frente. Então corre lá, vê se alguém identificou o carro, arranja o motorista. Não. Fala com o Major Silvio, melhor. Vai pra lá, vê o que dá pra fazer. Calma, vai! É teatro para rir, para refletir. Tudo junto, do jeito que a gente gosta. E esse foi o Metrópolis de hoje. Muito obrigada pela companhia. Amanhã a gente está esperando por vocês às 10 da noite, sempre com muita arte e cultura. Um beijo. Presta atenção na minha voz.